A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje então veremos uma importante lição que tem como título A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Textuário. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Leitura diária. A verdadeira motivação da verdadeira mordomia cristã. O perigo do amor ao dinheiro na vida do crente. É preciso ter cuidado contra o sentimento de avareza. Deus pertence ao mundo, a Deus pertence o mundo e tudo o que nele há. O Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando-o maravilhosamente. Abraão, um mordomo que agia com justiça. Leitura bíblica e classe. Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é vale do rei. E Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do rei Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Nesta lição, vamos ver que o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristão, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Nesse sentido, a presente lição apresenta o problema do Evangelho, da barganha. Depois, expõe a doutrina bíblica do dízimo. Em seguida, amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã, de modo geral. Assim veremos que Deus é fiel, provedor, e o homem o despenseiro das coisas de Deus. Os objetivos a cada tópico da nossa lição. O primeiro é de expor os equívocos do Evangelho da barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Vamos ver aqui na nossa pequena introdução que nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno desta doutrina. Isso tem feito com que ela tenha isso maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos.
Nosso primeiro tópico é conhecendo o Evangelho da Barganha. O subtópico 1, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Tópico 2. A doutrina bíblica subtópico 2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do Evangelho da Barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática dos dízimos e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Tópico 2. Doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Subtópico 1. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitaram daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo, para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que na prática do dízimo era preceito mosaico. 2. Dízimo com contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devemos devolver os dízimos hoje, porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Subtópico 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. 1. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra, é sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. 2. Homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que se concerne à mordomia cristã está no fato de um homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs um homem para cuidar. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administrador daquilo que Deus nos deu. Conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutáveis e, como tal, deve ser observada e conhecida pelo crente, que é fiel a Deus e sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e a oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Por fim, uma revisão do conteúdo. Temos 5 questões, que a primeira é: qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? A que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? Qual é o princípio clássico da doutrina da mordomia bíblica? O que é ser dizimista e ofertante? Qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.